Aqui no capítulo 23 do livro de Jó, Jó se via sem respostas. Ele chegou a falar assim: olha, se o Criador passou aqui, eu não vi. Se o Todo-Poderoso falou, eu não escutei. Jó, ele está num estado tenso da situação em que vive. O silêncio de Deus perturba Jó de uma tal forma que Jó acaba por dizer assim: olha, eu não tenho medo de mais nada. Eu tenho medo do Todo-Poderoso. Jó, ele reconhece também, dizendo que se o eterno Criador quiser fazer, ele vai fazer todo o plano que ele ordenou na minha vida. E quem pode impedir quando ele decide? Jó, ainda na sua lamentação, não desmerece a grandeza do Todo-Poderoso. Mas ele deseja, sabe, ele fala com emoção, ele fala com expectativa, porque ele quer encontrar o Todo-Poderoso. Esse encontrar o Todo-Poderoso pode hoje, diante do que cada um de nós particularmente estamos passando, pode ser de forma ampla. De repente você quer encontrar o Todo-Poderoso numa forma de resultado daquilo que você precisa. De repente você quer encontrar o Todo-Poderoso numa resposta positiva, que era a que Jó desejava. De repente você quer ter uma oportunidade de sair dessa prisão, dessa cadeia e viver em novidade de vida, sabe? Porque agora, uma vez que você estava preso como uma andorinha e você se vê solto, você agora dá mais valor à vida. Aleluia! De repente, pode ser tanta coisa. O que vai dizer, de fato, o que é essa resposta que hoje se faz silêncio, é o que cada um de nós estamos passando. As lutas, as tribulações nos amadurecem se nós estivermos firmes, olhando para o Todo-Poderoso. A palavra do Eterno nos diz que se nós nos mostrarmos fracos no dia da angústia, pequena será a nossa fé. Então Jó, ele buscava como quem procura um ouro, como quem procura uma riqueza escondida. Ele precisava de que o Criador falasse com ele, aleluia! Que coisa maravilhosa é a palavra do Eterno! Ele precisava que o Eterno se voltasse para ele e dissesse qualquer coisa. Ele tinha sede de ouvir a voz do Todo-Poderoso, porque ele estava tenso, ele estava, sabe, se sentindo só, de forma que ninguém o entendia no meio daquela situação, mas ele sabia que o Todo-Poderoso viu tudo, vê tudo, e seria um bom amigo para aquele momento que todos estavam contra ele, mas o Criador conhece-nos de perto e de longe. Aqui no capítulo 23, há uma busca pela presença do Todo-Poderoso, aleluia. E o Espírito Santo nos traz essa reflexão através deste capítulo. O que eu e você estamos buscando com muito fervor. O que é que eu e você estamos buscando com nossa vida? Se for a presença do Todo-Poderoso, se for a procura de Deus como Jó,
Como Jó estava, nós seremos mais que vencedores. Às vezes, a gente tem força, sabe? Para alcançar. Mas a força que está sendo empenhada para o objetivo errado. E o Todo-Poderoso nos traz esse retorno ao que realmente importa. Aqui, o Eterno não nos diz na palavra dele que assim que nós estamos na sua presença, nós vamos viver vida de oba-oba. O Eterno deixa claro que a gente tem que estar revestido do poder de Deus para vencer as astutas ciladas de Satanás. Efésios 6, se não me falha a memória, o versículo 10 em diante do capítulo 6. O Eterno fala que no mundo tereis aflições. Vai ter muito, hein? Mas eu venci. E se eu venci como homem, na forma de homem, então tua estrutura aguenta, tu vai vencer. Aleluia! Tá vendo aí? Então o Todo-Poderoso, ele está considerando que a nossa persistência em procurá-lo, aleluia, não será em vão. Agora, eu quero te encorajar, te fortalecer através da palavra do Eterno e dizer assim para você, que a gente busca uma determinada vitória. Para recebermos essa vitória, nós passamos por um processo a qual exige de nós sacrifício, de jejum, de oração, de renúncia, sabe, de louvor, de estar buscando ao Criador. E eu quero te passar, dividir com você, compartilhar com você um segredo espiritual que o Eterno me ensinou. Do processo que você busca e entra no processo de amadurecimento para receber aquela bênção, quando você recebe a bênção, tem um outro processo. Que é para você permanecer firme. Que é para você não esmorecer. Não é para você relaxar quando você receber a bênção. É para você se manter firme. Vou compartilhar contigo uma situação que aconteceu comigo, tá certo? Eu tava precisando muito de comprar um armário. O armário caro, né, tal. E quando eu tive a oportunidade, né, de um parcelamento, eu comprei o armário. Antes de comprar, eu vi na internet se dava para eu montar, se precisava de alguém para montar, porque tudo isso a gente tem que ver antes de pedir para o Senhor, né? A gente não pode querer uma bênção que nos atende colocando outras pessoas dentro, porque não é o mesmo objetivo muitas vezes. Não é o mesmo tempo, não é a mesma visão. Então eu comecei a buscar se eu conseguia montar, porque se eu não conseguisse montar, não ia ter graça. Dependendo do dia ou do horário que chegasse o armário, eu precisando ia ter que montar. O armário demorou uns dias, chegou o armário, eu já tinha estudado bastante de como montar e eu fui montar o armário. E o armário tem chapa, a chapa 26 não é grossa, mas também não é tão fina, mas é uma chapa que não tem firmeza, ela é mole, né, que é o fundo do armário. E coloca daqui, coloca dali, segura daqui, encaixa aqui, desencaixa ali, uma luta danada. Quando eu consegui, enfim, depois de muito tempo montar o armário, a parte de baixo do armário, que era justamente a sustentação, né? Então, ele tem uma sustentação em cima e tem uma sustentação embaixo. De tirar e colocar, tá entendendo? De tirar assim e botar o encaixe, a solda
da estrutura de baixo quebrou. É claro que eu fiquei muito triste, muito aperreada, porque eu não fiz aquilo por mal. Eu fiz aquilo desejosa de ter logo o armário montado. Eu não quebrei. Eu queria ouvir o clique que dizia no manual. Quando fizer o clique, tá preso, tá ótimo para uso. E depois que quebrou aquilo ali, que soltou a solda, eu sentei na beira da minha cama, eu coloquei a parte que soltou em cima de um freezerzinho meu que eu deixei na sala e sentei na cama, e o lugar que eu tava sentada da minha cama dava para eu ver o freezer e o negócio que tava em cima do freezer quebrado. E aí eu comecei a falar com o Criador sobre o meu desespero, a minha angústia. Poxa, Eterno, eu esperei tanto por esse armário, eu não tô acreditando. O negócio já amassou, já arranhou, agora quebrou. Mas meu Pai, tem misericórdia. Que situação é essa? Mas que luta desgraçada é essa? A gente não pode ter nada, tal, não sei o quê. E comecei a falar, e eu tava assim, falando com Deus de cabeça baixa, sentada na cama. E quando eu levantei a cabeça, olha só a visão que o Eterno me deu. Eu vi um fio de cabelo, um fio apenas de cabelo grande, grudado na parte de baixo, né, da estrutura que tinha quebrado. Aí eu falei assim, Eterno, o que é isso, né? Aqui em casa ninguém tem cabelo grande. Olha o meu cabelo. Meu cabelo é curto e é cacheado, não é liso. Cabelo de Mateus é cacheadinho também, mas é curto, né? Então, o que significa esse fio de cabelo? Então veja que o Eterno, ele pode, através dessa visão agora, estar falando com você de uma forma. Você pode ter uma interpretação diferente da que eu tive. Mas a interpretação que eu tive naquele momento foi que o fio de cabelo, ele sozinho, ele é muito frágil. Você pega o chumaço de cabelo, ele tem uma força. Mas você pega um fio e puxa, ele vai, né, ter dificuldade para se manter inteiro. Você vai quebrar, né, vai partir e tal. Então, ali eu tive, assim, uma interpretação assim, que o fio de cabelo, ele era... Primeiro, ele tava sozinho e ele era um fio frágil. Tava lá, frágil. E outra coisa que o Eterno me remeteu foi que o fio seria um fio de esperança. Então eu confiei no Criador, glorifiquei o nome do Eterno, me preparei, orei e fui dormir. No outro dia, eu fiz minhas coisas e fui correr atrás de um serralheiro. Então, o Eterno tinha me mostrado uma visão, eu tinha uma determinada interpretação daquilo, mas o Eterno não me falou que a partir do momento que o armário chegasse, eu passaria por um processo necessário. Então veja que o Eterno permitiu com que eu corresse. Eu passei a manhã inteira atrás de um serralheiro e não encontrei um serralheiro. Aonde me dizia, tem um serralheiro ali, eu ia. Tem um serralheiro ali, eu ia e não encontrava. É claro que dentro de mim eu fiquei angustiada, eu reclamei, eu falei, gente, mas e agora? Como é que pode? Meu Deus, tem misericórdia, e agora, né? E agora? O que eu vou fazer? Eu não vou poder guardar as coisas no armário, porque veja, a estrutura de baixo, ela iria, as perninhas iam ficar assim. Tinha que ter o reforço embaixo, que é para ela ter firmeza. E aí eu corri, não deu. Aí um colega meu falou assim pra mim, Marilene, lá na Jacuí, né, que é um bairro vizinho aqui, lá na Jacuí tem um serralheiro. Aí eu falei assim, fulano, eu não vou lá agora não, que eu tenho que pegar Mateus no colégio, no projeto, né, depois eu vou, mais tarde, quando eu botar ele no colégio à tarde, eu vou. Pois tá certo. Fui, peguei Mateus, tal, fiz o procedimento. Depois que Mateus entrou no colégio 1h30 da tarde, eu fui atrás desse serralheiro.
E aí, no meio do caminho, enquanto eu ia, eu falei assim, olha, Senhor, Tu é a glória. Eu entendo que aquele fio é um fio de esperança. Pode ser a última porta. Pode ser que eu chegue lá e esteja fechado. O cara cobre mais caro do que o dinheiro que eu tenho. Pode ser muita coisa, Pai. Mas eu tô aqui crendo e confiando que Tu és o meu fio de esperança. Que vai dar tudo certo, que nada vai dar errado. E até o que era para dar errado vai dar certo. Vai comigo. O que tiver que ser, vai ser. O que é do homem, o bicho não come. E eu fui e cheguei no serralheiro e conversei com o serralheiro, falei pra ele do que se tratava aquele ferro, né, E aí ele pegou e falou assim, tá bom. Aí pegou da minha mão, olhou e começou a soldar. Quando ele parou um pouquinho, eu falei assim, olha, tu não me disse qual é o valor que tu vai cobrar. Aí tu tem que me dizer que é pra ver se o dinheiro que eu tenho dá certo, entendesse? Que eu tô com pouco dinheiro. Aí ele falou assim, tá bom, mas deixa eu só terminar aqui. Ele terminou tudo. Quando ele terminou, eu tava sentada, aí eu peguei o ferro da mão dele, aí eu falei assim, quanto é que ficou, moço? Aí ele falou assim, agora não vai soltar de jeito nenhum, fiz uma solda reforçada e não precisa você me pagar nada. Tá vendo aí? Aí eu falei assim, não, moço, você tem que receber, eu tenho aqui tanto, não é muito, mas é o que eu tenho agora e você tem que receber, ao menos pra te ajudar, né? Aí ele falou assim, não, mas eu não quero não, moça, pode ir. E outra coisa eu quero dizer a você, se você for colocar, não vai soltar, não vai dar problema, mas se você for e der problema, alguma coisa, você traga de volta que eu arrumo isso aqui pra você. Olha pra isso. Agora diz pra mim, o Eterno foi ou não foi o fio de esperança que ele tinha mostrado? Eu estava na minha fragilidade, eu estava no meu desespero, eu estava na minha angústia e o Criador me mostrou através daquele fio de cabelo que o ser humano é assim. É frágil, é sensível, mas que olhando pelo outro lado da moeda, haveria para mim ainda uma esperança que estava ali, né, guardadinha para se revelar. E é claro que o nome do Senhor foi exaltado. Eu glorifiquei muito ao Eterno, louvei muito, meu coração é muito grato. Todas as vezes, acredite você, todas as vezes que eu abro ou fecho o armário, eu glorifico ao Eterno. Pai, eu te louvo porque eu tô abrindo esse armário, porque tu me deu a chance de ter isso aqui do jeito que eu quis e arrumadinho, bonitinho. Muito obrigada. Então veja, meu querido, minha querida, que existe o pedir, a necessidade, né? O pedir porque houve uma necessidade, né? Aí você leva diante do Todo-Poderoso aquela necessidade. Chegando lá, o Todo-Poderoso tem uma balança, não sei se você sabe, né? Aí vem tu aqui nessa parte da balança, tu aqui nessa parte e o pedido aqui nessa parte. E aí tem que ver se esse pedido coincide com a tua vida com Deus. Tá vendo aí? A vida, se tiver com Deus, entendesse? Tá com Deus, eita, tá desproporcional, eita. E aí você vai colocando na mão do Criador e vai orando, e vai jejuando, e vai clamando, e ali tudo vem ao seu favor, não vem? Independente do tempo. Porque eu desejei esse armário há uns 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos. Todo esse tempo eu quis comprar e o valor era alto, não deu certo. Quando eu comprei, o Eterno preparou uma promoção, eu comprei ele muito mais em conta e ainda consegui parcelar. Então houve um tempo de espera, um tempo que eu fiquei ali, garimpando espiritualmente. Aí o que acontece? Eu recebo a vitória e glorifico muito, porque eu recebi a vitória, eu sei montar, eu vou desfrutar do milagre. Só que aí eu entendi, espiritualmente falando, que depois que você recebe a vitória, a tua caminhada, a tua firmeza que tu empenhou lá no começo para conseguir essa vitória, ela tem que continuar. Se ela não continuar, a bênção vai continuar sendo bênção até um determinado momento. Depois ela já se torna uma maldição.
Depois aquele produto já não é viável, já não é aceito, já não cabe naquele lugar, estragou fácil, queimou, aí já aconteceu muita coisa. E o cuidado que nós temos que ter, que eu quero chamar a sua atenção hoje, durante esse processo, é para você não perder a fé. Eu tive o milagre não, eu tive o prazer, o privilégio de que o Eterno me deu essa visão, certo? Eu tive o privilégio, então eu glorifico por essa oportunidade. Agora veja, com esse privilégio de ter visto ou não, foi bom, não foi? Aconteceu do jeito que aconteceu. Eu tô aqui falando com você como é que foi, não foi? Agora você já tem o privilégio que eu tive naquele momento. Porque eu passei e tô compartilhando contigo que o processo não é um processo até receber o milagre. É o processo até receber, depois que receber, e na terceira fase é permanecer firme. Tá vendo aí? O Eterno te abençoe. E até a próxima gravação.